inteligência no comando. Teu domínio fica só observando. Ô, João, pode gravar um recorte dessa, por favor? Grava um corte dessa. Uma coisa que batia assim às vezes eu passava por algumas reuniões com algumas pessoas, era quando elas me perguntavam, pô, mas como que eu vou usar a inteligência artificial no meu trabalho? Eu trabalho com negócios desde os meus 19 anos de idade. Com 21 anos eu tive meu primeiro negócio. Então eu sempre fui uma pessoa que estava integrado ali com várias áreas dos projetos, né? Dos próprios negócios que eu tinha. E depois que eu comecei a trabalhar com inteligência artificial, e eu entendi que era muito importante para o empreendedor, para o empresário trabalhar com a inteligência artificial, quando eles me perguntavam, e aí, como que eu uso a inteligência artificial no meu trabalho? Eu me sentia meio culpado, parecia que não, peraí, tem que assumir essa responsabilidade, eu tenho que descobrir uma maneira para ajudar esse cara a usar a inteligência artificial no trabalho. Era como se eu quisesse descobrir como que ele teria que usar. Isso era um dilema para mim. Eu me sentia até carregado na obrigação de alguma forma explicar para esse cara como que ele utilizaria a inteligência artificial. E inicialmente eu procurava entender uma coisa, o que ele fazia. Então, como que é seu dia? Meu dia é assim, né? Eu faço bastante isso. E você digita, você faz uso de planilha, como que é? Eu tinha que gastar muita energia para entender o que o cara fazia, para daí sim falar para assim, acho que você pode usar a inteligência aqui, ali, aqui. Era um mecanismo de querer ajudar e ao mesmo tempo de ser responsável e falar, não, a inteligência artificial deve encaixar na vida de todo mundo. Era essa a impressão que eu tinha, que a inteligência artificial de alguma forma funcionava. Mas isso era muito desgastante para mim, porque eu realmente sentia assim que talvez até que eu tinha que passar por alguma terapia. Eu me sentia responsável de descobrir como que essa pessoa ia usar a inteligência artificial. Aí isso começou a ficar muito pesado. Aí até que eu parei um dia e falei, não, deixa eu refletir profundamente sobre o que é, na prática, a inteligência artificial. E aí eu cheguei nesse consenso que existe um código universal da inteligência artificial. E esse código, ele é linguagem e matemática. E nessas reflexões profundas que eu tive, eu descobri uma coisa, que não existe nada que a inteligência artificial faça que não esteja ligado à linguagem e à matemática. Então eu comecei a desenvolver uma teoria, né, desse código universal, e essa teoria, ela foi questionada. Eu joguei para algumas inteligências artificiais para refutar isso. Eu falei assim, impossível ter descoberto uma fórmula que vai trazer tanta clareza e facilidade no dia a dia das pessoas para entender se dá para usar a inteligência ou não dá. Aí eu comecei a buscar, entender, refutar, buscar, refutar. Sabe o cientista que vai, coloca uma situação, faz um paper, faz um artigo científico para provar que ele está certo ou está errado? Foi isso que eu fiz. Justamente eu comecei a pesquisar profundamente se existia algum mecanismo fora de linguagem ou matemática que a inteligência artificial trabalharia. E eu descobri que não. Descobri que a inteligência artificial, ela ou é linguagem ou é matemática. Não importa o que você venha fazer com ela, sempre vai estar ligado a isso. Então, a linguagem é um grande guarda-chuva. Tudo que envolve texto, tudo que envolve conversa, tudo que envolve leitura de texto ou imagem, o que for, de alguma forma entra na parte de linguagem. Um símbolo tem linguagem. Então, tudo passa pela linguagem. Ou passa pela matemática. E quando a gente pensa em matemática, a gente está falando, por exemplo, de planilhas, cálculos. Pode ser álgebra linear, né? Ou pode ser cálculo mesmo. Enfim, nada fugia desses dois grandes guarda-chuva. E às vezes os guarda-chuvas se integravam, eles se conectavam. Então, por exemplo, no caso de uma pessoa de financeiro, ela trabalha um pouco de linguagem, por exemplo, vai fazer um relatório financeiro. Ok, tem matemática, mas tem linguagem. E aí, basicamente, eu descobri uma coisa, que ou é linguagem ou é matemática. E isso ficou muito mais simples para mim explicar. Porque, basicamente, o que eu entendi? Que todo mundo, no seu trabalho, em algum momento, você vai usar linguagem ou matemática. Em algum momento.
Eu quero organizar minha rotina. Linguagem com matemática. A gente está falando de horário, a gente está falando de tempo. Eu quero uma planilha, matemática, mas tem linguagem. Eu quero resolver uma peça, né? Eu quero fazer uma petição, tem linguagem. Na petição, às vezes, você vai fazer alguma outra coisa que está ligada também à matemática. Não tem como. Ou vai usar linguagem ou vai usar matemática. Então, aquilo que era complicado para mim, que tinha uma certa responsabilidade, eu falei, não, como que eu vou falar para a pessoa se ela consegue usar inteligência artificial ou não? É simples. Qual é a parte do seu trabalho que você usa texto? Aqui e aqui. Dá para usar inteligência artificial aí. Mas é um pouquinho. Então tá bom, então não, dá para usar um pouquinho. É proporcional. Agora, se já está formatado, se você só copia e cola, você já fez o que tinha que fazer, você já otimizou aquele texto. Mas se existe uma otimização desse texto, dá para utilizar a inteligência artificial. Então, para quem trabalha com vendas, dá para utilizar a inteligência artificial em tudo que tem a linguagem, tudo que é texto, tudo que é matemático. Para quem trabalha construindo situações com a utilização de palavras, dá para usar a inteligência artificial. E, basicamente, eu vou trazer aqui para vocês, né, um exemplo do pedreiro. Eu acho que esse é o melhor exemplo. Aonde que o pedreiro usa a inteligência artificial? Porque uma coisa que a inteligência artificial ainda não faz é assentar bloco. Estamos caminhando para isso, né? Mas, por enquanto, como que um pedreiro utilizaria a inteligência artificial? Essa era a pergunta-chave. Como que eu facilito a vida de um pedreiro com inteligência artificial? Bom, vamos contar quantos blocos você precisa para fazer a casa. Tá aí, cálculo. Tá aí, linguagem. Então, eu vou construir uma casa, vai ter tantas paredes, cada bloco ele tem uma dimensão assim, assim, e entre os blocos tem 1 centímetro de massa. Ok, joga na mão da inteligência artificial, ela vai fazer um cálculo e vai resolver a vida do pedreiro. Pedreiro esqueceu uma quantidade de material para comprar ou pediu errado. Ok, ele precisa justificar para o mestre de obras. Tem linguagem. Dá para ele conversar com o ChatGPT e justificar o que aconteceu, explicar e pedir para ele encontrar uma solução ou uma forma de dar uma desculpa para passar para o mestre de obra o que aconteceu. Ou seja, até para o pedreiro tem como utilizar a inteligência artificial. E o segredo, ele é muito simples, né? Que é linguagem ou matemática. E aí você pode começar a pensar agora, refletir um pouco nas suas tarefas. Quais das suas tarefas é linguagem? Quais das suas tarefas é matemática? E quais são os dois? E com muita facilidade você vai encontrar um monte de oportunidade de utilizar a inteligência artificial. Esse que é o segredo. Então, em vez de você ficar olhando para suas tarefas e ficar pensando, poxa, aqui será que dá para usar? É muito simples, é texto, é matemática, então tem como. Você vai ter que calcular se vale a pena mexer com a inteligência artificial, o quanto vale a pena, se aquela tarefa é repetitiva, se é uma vez só, ou o mecanismo que você vai utilizar para usar ela. Então, linguagem, redigir um e-mail estratégico, resumir atas de reunião, organizar ideias para apresentação, montar um roteiro de vendas. Matemática, calcular o orçamento do mês, analisar dados de vendas, criar uma projeção financeira, gerar tabelas ou gráficos automáticos. Os dois juntos, fazer um relatório de resultados, planejar uma campanha, diagnóstico de desempenho, organizar rotinas, operações. Agora, que vocês entenderam isso, eu queria que vocês trouxessem para mim um exemplo de uma situação que vocês fazem, mas que vocês não usam inteligência artificial. É uma situação que vocês fazem uso de matemática ou linguagem, mas ainda não usam a inteligência artificial. Júlia? Ok. Júlia? Do exemplo que eu tinha dado anteriormente, as publicações, eu não uso ainda nenhuma inteligência artificial. E eu uso dois. Eu tenho que contar o prazo. Eu tenho que ler para entender se é um recurso, não é? Eu uso os dois. Eu não uso inteligência artificial nisso, ainda. Muitas petições lá no escritório, dos processos que eu sou responsável de prosseguimento, a gente já tem os modelos salvos no nosso HD, então para isso eu também não costumo consultar, assim, é mais o arquivo que a gente já tem. Tem uma atividade que eu faço também, que eu não sei se daria para colocar, mas
que é a digitalização e descarte de documentos, assim, eu não vejo uma forma de usar, porque digitalizar, salvar no HD e descartar. E eu não uso a inteligência artificial para fazer isso. Ok. Meu 95% do que eu faço eu não uso. Na verdade, até uns 15 dias atrás eu nem mexi em nada disso. Entendi. Júlia, deixa eu só fazer um comentário sobre a questão da renderização do scanner, né? Eu vou trazer para você um entendimento assim, ó. Se você vai escanear um documento, existe uma forma de você escanear e transformar isso em texto, né? Agora, o que você vai ter que medir é se no processo, você jogando para a inteligência artificial, você consegue otimizar o processo, melhorar isso, como transcrever o texto, na verdade, que ele vai fazer uma leitura daquela imagem e extrair o texto, isso é possível. Então você poderia colocar uma foto atrás da outra, uma foto, tá. Tirou a foto, já vai subindo para a inteligência artificial pedindo para ela transcrever. E isso pode ser salvar o texto depois. Você só vai ter que medir, que nem eu falei, porque às vezes você está utilizando linguagem. É pixel, matemática, que transforma numa imagem, que vira um símbolo, que vira linguagem. E aí você puxou o texto de novo. Então, dá para você otimizar esse processo ou não. Pode ser que não vale a pena. Pode ser que escanear ainda funcione melhor. Principalmente se você precisa manter ele original, com referências originais ali daquela imagem, entende? Como que é? Janaína, no seu caso, como que você enxerga agora? Trazendo essa questão da visão da matemática e da linguagem. O que acontece é que, imagine só que a maneira como vocês fizeram as coisas até hoje, existe uma regra, existe um processo. E muitas vezes a forma como você aprende, ela se torna um padrão, é o padrão, o processo operacional padrão. Às vezes você vem de um outro trabalho, por exemplo, que lá se fazia de um jeito e quando você chega aqui se faz de outro. Então, você adapta o processo que você estava acostumado a uma nova forma de fazer, mas você consegue fazer do mesmo jeito. Então, como o processo da Júlia, você tem um processo que você segue, certo? Esse processo, ele tem um passo a passo. E o que deve ser questionado é, dentro desse passo a passo, aonde eu posso utilizar a inteligência artificial ou não? Aonde vale a pena, aonde não vale? E dentro do que eu faço, e principalmente daquilo que eu repito com constância, é aonde mais deve ser dada atenção. Ou seja, se eu faço com constância, muitas vezes o que você precisa é gastar um tempo tentando descobrir qual que é a nova forma que você vai fazer com a inteligência artificial. E aí a gente bate no primeiro prompt que eu passei aqui com vocês, que é descobrir, através da aba do GPT, como ser feito aquilo de uma forma diferente, utilizando a inteligência artificial. Então, pega-se o processo, que é feito de um jeito, detalha ele, passa todo o detalhamento e o propósito. Eu quero transformar isso numa atividade mais rápida. Eu quero ganhar performance, eu quero usar mais a inteligência artificial. Ok, jogou para o ChatGPT e agora a vantagem de ter passado para vocês esse link e ter esse link aqui disponível na apostila é que esse prompt está sempre ali para ajudar. Então vai lá, pega o prompt, passa a tarefa, passa a situação e joga para a inteligência artificial, para ela facilitar, porque quando você já sabe, você já dominou a inteligência artificial no nível profissional, com muita facilidade você pega aquilo, passa pela inteligência artificial, passa perdendo um tempo ali, gastando um tempo, investindo um tempo para elaborar o processo e facilitar ele. Depois você só faz de novo. Mas para quem ainda não está muito habituado a usar a inteligência artificial, o processo em si, ele não é visível, você não está enxergando como fazer. Você tem que descobrir como fazer. E por isso que esse prompt vai ajudar vocês. Então, essencialmente, você vai analisar, é matemática ou é cálculo ou é os dois, né? Matemática, linguagem ou é os dois? É matemático? Então dá para usar. Que nível? Putz, eu não consigo enxergar porque eu não estou acostumado a usar o ChatGPT, então eu não sei do que ele é capaz. Aí vai para o prompt. Joga a situação, joga a tarefa, olha para o prompt e se for o caso, se tiver dificuldade, pede para ele te ajudar a aplicar aquilo. Me ajude na implantação desse novo processo. Qual é o passo a passo? E aí ele começa a te guiar.
Então, uma das maneiras e mecanismos que você tem para usar a inteligência artificial é pedir para ela te guiar, pedir para ela implantar aquele processo novo. E o processo novo, é uma das coisas assim, que eu falo bastante, é assim, quando você tem um processo operacional, que você chega num ambiente de trabalho, que você segue esse trabalho, o processo operacional ele vem pronto às vezes para você, você só tem que pegar e fazer, você tem que seguir. E quase sempre ele vem como uma ordem. É um processo operacional padrão, então você como uma categoria de subordinado, né, você tem que obedecer o que está sendo passado ali. E muitas vezes você não questiona, você não abre espaço para o questionamento, porque já está funcionando, já está ok, está ok. Agora, com a chegada da inteligência artificial, esse questionamento tem que ser feito, ou senão você vai continuar fazendo a mesma coisa. Então, no começo aqui desse treinamento, eu falei para vocês sobre o mecanismo de ir para Sorocaba, que hoje pega um carro, pega um Uber. Né? Agora, esse pega um carro, pega um Uber, hoje é óbvio, mas talvez lá atrás não era. Quando que começou a chegar os primeiros carros, quando as pessoas tiveram acesso, eu vou de carro ou de cavalo? Não sei, acho que de cavalo, estou acostumado. Agora, cavalo gasta mais tempo, gasta mais energia, não é tão confortável. Então, o que eu estou querendo dizer é que às vezes o processo que você está, ele não é muito confortável, ele não é econômico, mas você está acostumada com ele e às vezes a probabilidade é de você continuar fazendo ele, mesmo sendo que existe uma possibilidade de fazer ele muito mais rápido, você tende a continuar fazendo, porque é a forma e o caminho que você aprendeu a fazer. Ou seja, nós vamos fazer isso, essa parte agora que a gente entrou, nessa parte agora do treinamento, o foco é olhar para as atividades do nosso dia a dia. O que eu quero trazer aqui para vocês agora é esse olhar crítico para as atividades do dia a dia e chegar junto com a cultura da inteligência artificial aplicada no dia a dia. Então, olha a oportunidade. O Diego é um cara tech, visão estratégica de trazer a implantação da inteligência artificial no dia a dia. E ele não está em cima de vocês falando assim, ei, vamos lá, vamos usar a inteligência artificial na hora, toda hora. Não, ele, vai usando aí, vamos ver o que vocês conseguem extrair disso. E agora ele trouxe uma grande virada de chave, que é vocês dominarem a inteligência artificial. E, obviamente, ele meio que está dando uma carta branca para vocês para questionar o processo atual e falar assim, peraí, será que não dá para usar IA aqui? Como eu posso usar a IA? E é esse ponto crítico que deve ser feito. Porque, às vezes, aquela atividade chata, massiva, ela pode ser transformada numa coisa muito simples de fazer, muito rápida. Então, a gente vamos para um exercício. Na apostila, é a página 27. Mapa de atividades, possibilidades de IA. Então, vocês vão fazer basicamente pensar numa atividade que vocês façam, de preferência as que mais vocês fazem, tá? Atividade ou tarefa. Às vezes a atividade é um processo acostumado, ou às vezes é uma tarefa, uma coisa que faz pontualmente. Vocês vão escolher, vocês vão sentir quais são. E simplesmente preencher aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 atividades ou tarefas para preencher. E aí é com vocês. Vocês só vão considerar se é linguagem, se é matemática, se é ambos ou se é nenhum. Eu acho que foi a Júlia que falou que faz arquivamento de arquivos, né? É físico, né? Então, por exemplo, o arquivamento físico não tem como você passar ainda para um robô fazer para você. Então, isso, por exemplo, é uma atividade que você faz que não tem como você jogar para a inteligência artificial. Então, nesse caso, é nenhum. Ficou mais fácil agora para encontrar? Ficou mais claro? Tá mais... Algum momento vocês acabou agora tendo a ideia ou sacando a ideia de que existiam atividades que dava para estar usando a inteligência artificial e antes não tinha essa clareza? Muito bom. Então, agora que você escolheu essas atividades, eu quero que você olhe para elas e escolha uma atividade específica e circule essa atividade específica. E agora nós vamos fazer um exercício 2 desse bloco, que ele vai ser a otimização dessa tarefa com inteligência artificial. Então, na primeira parte do nosso treinamento, nós já
já conseguimos extrair uma forma de olhar para esse exercício daquilo que você já fazia, né? A Paula trouxe uma situação aqui específica, gerou um consultor que vai fazer parte da tarefa dela. Agora, esse daqui, nós vamos fazer um mecanismo um pouco diferente. Então, vocês podem abrir o Notion, que vocês vão encontrar exatamente esse prompt aqui, do exercício 2, eu vou acompanhar vocês nisso. E, basicamente, vocês vão detalhar o processo que é feito hoje. Então, essa tarefa que vocês circularam, ela tem um passo a passo. Então, qual é o primeiro passo? Às vezes, essa tarefa que vocês fazem, ela até já tem um processo operacional padrão. Quando vocês chegaram, já existia, ó, faz assim, 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 assim. Ou seja, a tarefa que vocês escolheram, ela já tem uma regra. Ó, o mecanismo que eu faço ela, eu começo por aqui, e aí eu faço isso, e depois eu faço assado, e aí eu vou evoluindo até que eu termino a tarefa. E isso é um processo. E esse processo é o que precisa ser detalhado agora. Então, a proposta aqui desse processo, ele é otimizar essa tarefa utilizando inteligência artificial. Como que é o seu nome? Janaína. Tá, o Janaína, ó, imagina só, você falou que quase não usava inteligência artificial, certo? Agora, você vai ter a oportunidade de descrever as tarefas que você faz, você já escolheu uma, e você vai descrever essa tarefa. E aí, em vez de você descobrir sozinha como que você vai usar a inteligência artificial, o que nós vamos fazer é forçar a inteligência artificial a te mostrar como você pode usar ela para aprimorar essa tarefa. Ou seja, só para a gente refletir sobre isso, nós listamos 7 atividades aqui. Nós listamos 7 atividades. Significa que vocês podem fazer esse exercício 7 vezes seguida. Para cada tarefa que vocês escolheram aqui, que vocês fazem, e que vocês já provavelmente identificaram que tem linguagem ou matemática, vocês vão poder fazer esse exercício 2. E descobrir maneiras e mecanismos de usar a inteligência artificial para ele, para aquela tarefa, para aquele projeto, para aquele processo. Então, tudo bem? Só para você não perder assim, não ficar situado do que está acontecendo, tá? Uma coisa que nós debatemos aqui no primeiro momento, vocês podem inclusive pegar a tarefa 2, o exercício 2, enquanto eu explico para ele novamente, vocês podem pegar o exercício 2 e começar fazendo. Lá no Notion vai ter esse exercício para copiar, inclusive ele tem um prompt. Deixa eu pegar aqui. Ó, exercício 2, otimizando a tarefa com IA, tem as instruções, tá? Então abre um documento em branco e aí tem que copiar o prompt ali embaixo. Agora, antes de copiar o prompt, eu recomendo que vocês façam o detalhamento do processo num Word em branco. Vai ficar mais fácil. Depois é só copiar. Depois eu copio no ponto 2 aqui, do detalhamento do processo atual. Isso, depois você... Aqui, né? Você copia esse prompt inteiro, cola no ChatGPT e substitui o placeholder. Explicando para você um pouquinho enquanto eles estão fazendo, aí depois a gente aguarda você fazer esse exercício, você vai acompanhar a gente. O que eu expliquei enquanto você estava fora foi o seguinte, que na inteligência artificial existe um segredo para você descobrir se você vai usar ou não a inteligência artificial no seu dia a dia. E que uma das coisas que eu tinha bastante dificuldade antigamente era quando alguém me perguntava como que eu uso a inteligência artificial no meu dia a dia. Eu me sentia, eu preciso descobrir como que eu vou ajudar essa pessoa, como que essa pessoa vai usar a inteligência artificial. Eu até colocava em xeque, falava assim, pô, será que eu entendo mesmo? Porque o cara tá me perguntando como que eu vou descobrir. Aí eu queria saber como que era o dia do cara, o processo do cara, para poder ajudar o cara. Eu falei, não, usa aqui, ali e tal. Isso gastava muita energia, muito tempo. Eu, refletindo sobre isso profundamente, eu descobri que a inteligência artificial ou ela é matemática ou ela é em linguagem, nunca escapa disso. Então era muito mais fácil eu entender o código universal disso e falar para ele assim, ó, o que você faz que tem matemática, o que você faz que tem linguagem. Aqui dá para usar a inteligência artificial. Resumiu, simples. Então, no dia a dia, ou você faz alguma coisa física, por exemplo, eu tenho que arrumar a sala e mudar a posição das cadeiras. Cara, a inteligência artificial não vai fazer isso por você. Futuramente os robôs vão fazer, mas por enquanto é nós que temos que pegar fisicamente as coisas, né? Então até mesmo um pedreiro. O
pedreiro pode usar a inteligência artificial. Claro que não para assentar um tijolo, mas e para contar a quantidade de material que vai na casa? Ou para fazer um cálculo, né? Ele pode utilizar a matemática. E ele também pode usar a linguagem para falar com o mestre de obra, para falar com o engenheiro, está com uma dificuldade. Então, ó, estou com uma situação assim, desabafa ali com a inteligência artificial, que ela vai entregar para você a resposta. Então, eu cheguei nessa conclusão, que o código, para você descobrir aonde você vai utilizar a inteligência artificial no seu trabalho, é basicamente identificar o que é linguagem e o que é matemática. Quando você identificou isso, está muito fácil, dá para colocar a inteligência artificial ali. Pode ser que a tarefa não seja repetitiva, é uma única vez, e nem vale a pena você buscar desenvolver o processo pela inteligência artificial. Mas aquilo que é repetitivo, aquilo que você está sempre fazendo, refazendo, não faz sentido. Você pode otimizar o processo com a inteligência artificial. Então, é só você olhar para o seu dia a dia, ver onde que tem texto, onde que tem linguagem, onde que tem e-mail, tudo que envolve texto, linguagem, e tudo que envolve cálculo matemático, de diferentes formas, né? Que às vezes organizar sua rotina é matemático, é tempo, é horário e é linguagem. E às vezes é os dois. Então, óbvio, uma pessoa que é de financeiro, ela vai precisar mais de matemática. Quem é um advogado precisa muito de linguagem. E aqui é onde você começa com muita facilidade de identificar. E aí na página que a gente estava, na anterior, tem um exercício que é para você listar aqui quais são as principais atividades que você faz. E aí você escolhe se tem linguagem, matemática ou ambos ou nenhum. Perfeito. Deixa eu passar uma coisa que é muito valiosa para todos vocês, que é assim, como que o ChatGPT consegue ler imagens? Porque quando você manda um arquivo, mesmo em PDF, pode ser que, mesmo estando em PDF, não tenha texto nele, tenha só imagem. Ou seja, você manda um arquivo em PDF que não tem texto, como que ele vai ler? E isso é muito sério, que eu vou falar aqui para vocês. Às vezes você manda um arquivo para ele, ele lê o título e imagina o que tem dentro e começa a te responder como se ele soubesse o que tem dentro sem ter lido. Tipo assim, relatório de como economizar no mercado. Ok, ele vai começar a te falar, muito bom esse relatório, hein, tal. Ele não leu o relatório. Então, quando vocês forem enviar um PDF para ele, vocês têm que certificar uma coisa, PDF principalmente, tá? Se aquilo é um texto ou se ele é uma imagem. Por exemplo, se vocês escanearem um documento e viram um PDF, 10 imagens, virou um PDF escaneado, tem texto ali. Só que na prática ele não está lendo o texto, ele tem que ler a imagem. Então, para que ele consiga extrair o conteúdo do texto, vocês têm que quebrar isso em 10 imagens separadas e enviar uma por uma para ele. E quando vocês enviam, para ele extrair o que está na imagem, você pode pedir para ele fazer uma leitura via OCR. Então, o mecanismo que a inteligência artificial usa para ler imagens que tenham textos chama-se OCR. Então, sempre quando vocês forem enviar documentos para eles que estejam digitalizados, mandam o OCR. Fala assim, ó, puxa, extrai o texto que está aqui via OCR. E confiram, para ver se ele pegou a manha, se ele entendeu. Porque às vezes você dá o comando, ele, inventa. Então, isso é importante, tá? Eu acho que é muito importante no seu caso, porque às vezes você vai mandar um recibo, né? Às vezes você manda um print de uma informação. E outras vezes você pode mandar planilha. Então, planilha é muito fácil, ele vai ler os dados que estão na planilha, mas quando que é imagem, você vai precisar que ele extraia. Então, tem que ficar um pouco atento a isso, se ele extraiu certo, tá? Tá, eu vou passar aqui para você. Aí que entra a inteligência da inteligência artificial. Quanto mais inteligência você tem da inteligência artificial, mais você sabe como utilizar ela. Porque às vezes você chega numa situação onde você fala assim, putz, isso aqui não dá certo. Vou desistir, vou fazer do jeito antigo. Por quê? Porque não está dando certo. Mas aí, o que está faltando? Você tem o conhecimento necessário, tá? Então, não vamos deixar essa frustração falar para você, não quero mais. O segredo está em para quem você está pedindo e como você está pedindo. Porque aqui nesse caso, o que você precisa primeiramente é um bom prompt de pesquisa. Ok? Então, lembra lá do super prompt anterior? Você vai lá, enquanto a gente está aqui, você vai lá e você vai falar exatamente para ele tudo que você está precisando. Eu preciso que você me ajude a desenvolver um prompt de pesquisa
E eu vou utilizar na ferramenta Manus. Pensa nos mano, agora pensa nas manas, é Manus. Manus, eu vou usar o Manus. E você vai pedir para fazer uma pesquisa que precisa ter pelo menos uns 50 nomes de condomínio com telefone e endereço. Vai lá, faz isso daí, daqui a pouco nós vai pro próximo. Chegou a hora da missão, bate no peito e vamos para dentro executar. Eu sei que estou aprendendo e isso vai me ajudar. São meus sonhos, minha vida, meu projeto vai brilhar. Aqui vai a música para completar sua missão.